Nessa noite eu queria dividir de forma objetiva o tema humildade como expressão de amor. E o texto base será 1 Coríntios 13, versículo 4, a parte B. Humildade como expressão de amor, 1 Coríntios capítulo 13, a parte B do verso 4. Mas nós leremos todo o capítulo 13 de 1 Coríntios, que diz assim: mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. E mesmo que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Mas, havendo profecias, serão extintas, havendo línguas, silenciarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Eu me lembro de uma ocasião, na década de 80 para 90, em que o sargento, junto ao tiro de guerra, como era chamado, ele divide em dois grupos aquele grande número de pessoas que estavam ali servindo. E ele faz uma pergunta que chama a atenção: quantos aqui se veem humildes? E uma parte daquele grupo levantou a mão. E ele disse: então vocês vão ficar aqui à minha esquerda. Você que não levantou a mão, vai ficar aqui à minha direita. Você que se vê humilde, vai durante todo o dia de hoje arrancar com as mãos o capim numa região de ruas de paralelepípedo, e então, humildemente, você vai se agachar, se ajoelhar, se quiser, e vai tirar esse capinzinho, esse mato que está entre os paralelepípedos dessa rua. Você que não se vê humilde, vai pegar a enxada e nós vamos trabalhar em alguns terrenos baldios que precisam de trato. E vocês que não se vê humildes, vão com a enxada e durante todo o dia vão exercer o trabalho para ver se encontra sentido no final do dia para a humildade. Olhando assim, claro, parece que foi um sacrifício, mas entre um cabo de enxada na mão um dia inteiro e agachar-se e tirar alguns matinhos com a mão, parece benefício. E esse benefício não é apenas para um modus operandi daqueles que levantaram a mão. É porque, na verdade, sempre quando há uma ação humilde, o retorno é sempre melhor para essa pessoa. Antes dele gerar o bem para outro, ele também recebe como consequência esse próprio bem. Quando nós olhamos para a vida, nós vemos que os humildes, eles não só herdam a própria terra na conquista de ter mais tempo, de qualidade aqui,
mas também herdam a eternidade, porque o reino dos céus pertence a esses humildes. E a relação exatamente dessa humildade está ligado em como nós procedemos em cada movimento nosso de vida. A humildade, ela faz sempre que a gente avance. A arrogância, a altivez, ela faz com que a gente regride. E ao regredir a nossa vida, a nossa história, muitas vezes nós não só zeramos o que já caminhamos, mas às vezes até voltamos a pontos ainda maiores da nossa própria história. Quando nós vemos a humildade empregada na vida, nós conseguimos associar a sabedoria. Quando nós conseguimos ver pessoas humildes, nós normalmente vemos pessoas amáveis. Quando nós percebemos essas pessoas humildes, nós vemos serviço por parte delas, sem restrição, sem condição. Quando nós estamos caminhando com pessoas humildes, nós percebemos que essas pessoas caminham de uma forma mais firme, mais segura, tendo mais autoridade onde pisam, para aquilo que desejam, para aquilo que esperam, inspiram a tantos outros. Então é fato que a humildade, ela é muito importante para a nossa vida. E aí nós encontramos o escrito do apóstolo Paulo, falando de que a humildade é uma das declarações de amor, é uma das mais lindas expressões de amor. A humildade, ela estabelece um antagonismo naquilo que se vangloria a alguns. E se nós podemos olhar de forma sintética o versículo 4, nós não só perceberemos a questão de não se vangloriar, mas também não se orgulhar. E o início do versículo 5 diz, não se portando com indecência. E na sequência, nós conseguimos perceber que este amor não busca os seus próprios interesses. A realidade, então, é que este amor mostra humildade. Mas que amor é esse? Não é um amor que nós temos, ora, uns para com os outros, mas é um amor que participa do próprio Deus em nós, porque é um amor divino, é um amor exclusivo, é um amor único, é um amor que vem dos céus, é um amor que se desloca para o homem, e esse amor que se desloca para o homem, no homem, também se desloca para o outro e se desloca para Deus. Então essa dinâmica do amor, ela convence o coração egoísta a não ser mais egoísta, ao coração soberbo a não ser mais soberbo, ao coração que busca os seus próprios interesses a não buscar os seus próprios interesses. Esse amor se torna um amor tão genuíno que retrata a graça de Deus sobre tudo quanto nós fazemos e tudo quanto nós somos. Se a gente pode sintetizar o versículo 4, nós conseguimos entender que o amor de Deus, ele retrata a grandeza do seu poder sobre nós. Então, não é o nós ou o meu eu que se torna evidente, mas é o Deus que eu creio em mim, que se torna de forma preponderante, visível, perceptível, concreto, na minha forma de viver. Então, se eu posso olhar para o versículo 4, eu vou entender que uma pessoa que de fato tem um amor de Deus, ela não vai ser tendenciosa para si. Ela vai fazer com que todas as coisas possam ser direcionadas para Deus. Que todas as suas formas de pensar, de falar, de decidir, agreguem referência a Deus. Então, não se vangloriar, não se portar inconvenientemente, não se orgulhar, não buscar os seus próprios interesses, nada mais é do que ser e viver a humildade. E para ser humilde, nesse formato, você precisa ter amor de Deus em você. A minha pergunta nessa noite é, como você tem vivido? Como você tem demonstrado o amor? Como você tem praticado o amor? Porque muitas vezes
Nós podemos até fazer boas declarações de amor, mas o nosso coração se mantém soberbo, orgulhoso, altivo. Então a minha declaração de amor, ela não é validada na minha forma de viver. Então a minha declaração de amor não é vista no meu formato de vida, como eu ajo, como eu falo, como as minhas atitudes me retratam. E aí a gente olha para Jesus. Ele foi servo de fato, humilde. Ele não procurou se utilizar do poder de Deus sobre si para impedir o que estava destinado à sua vida, à sua história, para que se cumprisse o propósito de Deus, resgatando todo o pecado do homem, toda a iniquidade do homem, e que pudesse estar sobre ele naquela cruz. A sua humildade retrata o amor de Deus. E essa humildade que retrata o amor de Deus é um amor que serve. É um amor que estabelece serviço ao próximo. Um serviço que denota sentimento. Eu faço isso pelo outro porque eu o amo. Porque o amor de Deus se faz presente na leitura do outro, na projeção desse serviço e desse equilíbrio junto ao outro. Então, eu não consigo puxar para mim, eu não consigo reter para mim, eu não consigo validar para mim, eu faço para o outro, como que fazendo para o próprio Deus. Eu estabeleço a minha ação como uma forma de declarar e validar o amor a essa pessoa. Então, ser humilde não tem como ser diferente. Essa humildade se torna uma expressão de amor, e esse amor em serviço, e esse serviço uma forma de contextualizar Deus no nosso mundo. Você já parou para pensar no seu dia, quantas vezes você refere a si mesmo? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz e pensei e agi e construí, e o meu eu, ele fica evidente ao longo do dia. E se o meu eu fica evidente ao longo do meu dia, sou eu que me projeto o que faço, sou eu que me projeto o que sou. A humildade, ela não busca os seus próprios interesses, ela não evidencia o seu eu. A humildade evidencia Deus, evidencia o outro. Ele participa o outro, ele sistematiza essa aliança com o outro. Ele não procura de forma nenhuma acender a sua luz. Ele foca no outro, em pelo menos uma parceria, em que a primeira pessoa do plural, nós, ele se torna evidente. Nós fizemos, nós somos. Quem? Pelo menos eu e Deus. Mas no meu casamento, eu, meu cônjuge e Deus. Na minha família, eu, Deus, meu cônjuge e meus filhos. Ou eu, Deus, meus pais, meus irmãos. A evidência de que nesses nós não temos apenas eu e o outro, mas eu tenho sempre eu e Deus, e a partir disso, outras pessoas. Se no meu dia a dia eu troco a referência dessa primeira pessoa do plural para minha primeira pessoa do singular, o foco está centrado em mim, as coisas estão centradas em mim. Eu crio uma linha de referência para o outro ou para as outras pessoas. Mas será que é verdade? Hoje eu fiz tal coisa. É verdade isso? Se você pecou, de fato, e talvez não tenha pecado sozinho, talvez você tenha sofrido uma tentação do mal, e você então evidenciou isso. Mas se você teve vitória nesse dia, você pode perceber, Deus foi bondoso com você. Ele agiu a partir de você. Então você pode dizer, Deus me abençoou nesse dia, e Ele me fez viver tal coisa. A evidência da humildade está na interpretação e no formato de como eu vivo. Porque se eu interpreto que eu estou sozinho, que faço as coisas sozinhas, se eu me dou bem no dia ou no período, eu vou focar que eu sou um cara bom,
que eu faço as coisas bem, que eu não preciso de mais ninguém. Mas se eu consigo entender Deus presente em mim, o amor dele sobre a minha vida, e esse amor me constrangendo a servir o próximo e a fazer as coisas acertadamente, eu tenho que reconhecer que eu não estou sozinho nisso. E esse processo de humildade retrata exatamente o valor, a realidade de que Deus está presente. Então eu posso fazer diferença quando eu interpreto que as minhas boas ações, as minhas boas intenções, que as minhas posturas, elas estão sendo validadas porque Deus tem estado comigo e a partir desta presença comigo, o que eu faço, eu honro Deus, eu mostro Deus, eu sintetizo Deus em mim. Então veja, se eu consigo interpretar e ver Deus no que eu estou vivendo, no que eu estou fazendo, o resultado disso também não vai ser só para mim, eu vou dar glórias a Deus. Então veja, quando alguém chega e diz, muito obrigado, porque hoje você me abençoou, aí você diz, muito obrigado você, por me permitir ser usado por Deus para te abençoar. O que eu falo? Eu reconheço que aquilo que a pessoa viveu, recebeu, não foi de mim, mas foi na instrumentalidade de Deus a partir de mim. Parece ser coisas semelhantes, mas não são. O foco, a origem é de Deus, o amor é dele, o serviço é dele, e é por isso que a humildade é o formato de eu viver o que Deus quer, e o formato de viver o que Deus quer, ele amplia para aquilo que a pessoa venha a viver, a receber. Então, não sou eu que sou bom, Deus é que é bom, só um que é bom, e é Deus. Porque o que eu fiz constrangido. Talvez nem quisesse fazer, mas fiz porque fui obediente a Deus. Então eu não posso receber mérito, eu não posso receber o reconhecimento, porque o que de fato foi feito por Deus. A única coisa que eu fiz foi obedecer. Consegue entender isso? Na nossa vida, nas nossas relações, nós precisamos voltar a reconhecer quem Deus é, no nosso formato de vida. E toda vez que eu faço isso, eu mostro naturalmente o poder desse Deus e a forma dele construir encaixe na minha história. Estava e gosto muito de ler biografias, histórias de pessoas, gosto de ver filmes baseados em fatos reais. É importante a gente perceber as construções que cada pessoa pode gerar à sua vida. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu fui pastor de uma pessoa tetraplégica. Ela sofreu um acidente com seu próprio marido. Ele usou uma arma de fogo e a bala passou exatamente aonde não devia, na estrutura da coluna dela. E essa bala desse revólver, desse marido, a deixou tetraplégica. O seu filho tinha pouco mais de 2 anos de idade. Esse marido foi preso e depois disso não tiveram mais notícias dele. E essa senhora, jovem senhora, ficou sobre a cama com seu filho pequeno, sendo cuidada pela sua mãe. Moravam numa casa muito simples, de tábua, uma estrutura muito simples. Se andava pela casa, dependendo do formato das suas pisadas, você fazia a casa toda tremer. Essa mulher começou a fazer algumas coisas. E ela começou a utilizar o que ela tinha para fazer. E como podia fazer? Nunca, ao longo dos anos que eu a conheci, por volta de 13 anos, nunca a vi reclamar. Todos os dias, a sua mãe e depois de uma certa idade, o seu filho, davam banho a ela. Todos os dias, aquela mulher recebia o trato, o carinho do seu filho e da sua mãe. Ela, quando teve uma experiência com Deus, ela teve dificuldades para se batizar,
porque não queria dar trabalho e exposição para o seu filho. As pessoas, ela não queria que soubessem que ela fosse mãe daquele rapaz. Queria que aquele rapaz não tivesse vínculo, porque ela tinha vergonha de ser tetraplégica. E ela não queria expor o seu filho de uma mulher tetraplégica. Na formatura ela não foi. Em alguns momentos da história daquele rapaz, ela não participou. E nós conseguimos convencê-la, depois da decisão dela, do batismo. E nós íamos para a Lagoa, batizá-la lá, como fizemos boa parte da nossa caminhada por ali naquela igreja. Mas naquele dia choveu muito, e não dava para poder ir até o local que nós tínhamos o desejo. Então fizemos os batismos no culto matutino da igreja, e usamos o batistério. E ela foi convencida de que aquele era o dia. E aí ela e o seu filho entramos no batistério, carregamos ela ao batistério. Ela se submeteu junto com o seu filho e comigo às águas batismais. E naquele dia, para quem não conhecia, todos ficaram conhecendo ela como mãe daquele rapaz. Aquele rapaz como filho daquela pessoa tetraplégica. Aquela mulher começou a desenvolver um ministério. Ela conseguia, com a ponta do seu nariz, digitar, e ela conseguia falar. Todos os aniversariantes da igreja recebiam uma ligação dela. Nos dias do seu aniversário, a primeira ligação normalmente do dia era dela. E quando ela não estendia a ligação, abençoando os aniversariantes, ela escolhia algumas pessoas e ela ligava, e às vezes até em números aleatórios, que Deus colocava no seu coração. Ela estabelecia uma palavra de bênção. Chegou um dia em que ela teve falência dos seus órgãos e pouco tempo faleceu. O seu filho ficou muito desesperado pela partida da sua mãe. E nós tivemos um culto de gratidão pela vida dela. Nós tínhamos talvez mais ou menos umas 1.300 pessoas na igreja participando do culto. Toda a nave e uma boa parte da galeria presentes naquele culto. Num dia e horário normal de culto. Diferentemente do que nós pudéssemos imaginar. Era uma quarta-feira, às 3 horas da tarde. Quem é que vê isso como normal? A maioria está trabalhando, estudando. Como é que você consegue juntar 1.300 pessoas nesse lugar? Porque aquela pessoa era importante para pelo menos 1.300 pessoas. Eu pedi a um dado momento que o seu filho, que estava sentado no primeiro banco, pudesse ficar de pé e olhar para trás. E eu tinha feito antes um pedido, a que todas as pessoas que estivessem ali, se entre elas, alguém em algum momento tivesse sido abençoado pela vida daquela mulher, que se colocasse de pé. Quando eu pedi o filho para olhar para trás, eu pedi a ele, tenta identificar se em toda a nave, se em toda a galeria tem alguém sentado. Não havia ninguém sentado. Todos ali tinham sido abençoados por aquela pessoa tetraplégica. Nós às vezes estabelecemos limites sobre a nossa vida e história. Mas olha quanto nós podemos viver. Sem Deus, talvez nós podemos ter nos nossos limites dificuldade até de ser humilde. Mas quando Cristo transforma a nossa vida, a naturalidade da humildade é comum. Então, ser humilde se torna consequência porque Deus está em nós. O amor e o serviço, como ênfases claras que Deus está conosco. Sabe, quando nós vivemos os propósitos de Deus, não há como não viver cheios de amor e cumprindo com o serviço ao outro essa referência de Deus em nós. Aquela mulher abençoou muitas pessoas na sua vida, com todo o limite. Ela não saía da casa. O habitat dela, às 24 horas era ali.
E aquela mulher, antes de morrer, ela construiu uma nova casa. Uma casa linda, grande, espaçosa, porque mesmo nos seus limites ela trabalhava e ela vendia os seus produtos. E as pessoas não compravam porque ela era uma pessoa necessitada. Ela conseguiu construir a sua casa. Ela construiu dentro de um desejo, um sonho. Uma casa linda, espaçosa, maravilhosa, que ela não pensando só nela, mas no tempo certo do seu filho se casar e de poder estar com a sua esposa e enchê-la com os seus netos. Ela não pôde presenciar o casamento do seu filho porque ela faleceu antes. E o seu filho honrou a vida dela e a história dela, mantendo-se no celibato até o seu falecimento. Depois que ela partiu, é que ele já, a uma certa idade, se permite se casar, construir a sua família e ter os seus filhos. Porque o foco dele, quando não estava no trabalho ou na igreja servindo o Senhor, era estar tempo com a sua mãe. Deus honrou a vida daquele moço. Deus honrou e tem honrado as gerações daquela família. Porque uma característica notória a partir de Cristo naquelas vidas, naquela casa, era a humildade. Quando eu olho para ele e a extensão da sua família, vejo a característica da mãe como uma mulher de Deus. Vejo ele como um homem de Deus, a sua esposa, que foi alcançada na proximidade do seu casamento. Ela também se entrega a Cristo e vive isso, e os seus filhos que hoje vivem no caminho, na presença de Deus. A humildade não só nos remonta a viver uma história nova, mas que nos faz viver uma história que transforma outras histórias, outras pessoas, por causa do amor. E um dia, viajando para a Bahia, ela me liga e diz: Edson, hoje é o seu aniversário, e eu queria dizer para você que Deus te ama muito, que você é importante para Deus. E eu quero dizer para você que eu conheço esse amor de Deus. E esse amor de Deus, ele é grande sobre nós. Viva o seu dia cheio desse amor de Deus. Uma mensagem simples que eu nunca esqueci do seu conteúdo. E quando eu relembro a sua fala, me lembro até o timbre da sua voz, o momento em que estava no trecho dirigindo, em que ela falou comigo, e que ela orou depois comigo, e o quanto fui impactado e abençoado naquele dia. Sabe, uma oração no telefone, uma oração pessoalmente, uma cartinha, um bilhete, um cartãozinho, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no Instagram, no Face, pode mudar a vida da pessoa naquele dia. Quando nós, instrumentalizados por Deus, nos tornamos servos em mostrar o que Deus quer e o que Deus tem para o outro. Quando eu não me permito ser instrumento, porque a minha vaidade, o meu egoísmo, a minha soberba, o meu orgulho me impedem de fazer a vontade de Deus, eu não constituo a bênção sobre aqueles que Deus quer abençoar. O culpado não é que Deus não lembre ou não haja em favor do outro. O culpado sou eu, porque sou orientado por Deus e eu não obedeço a Deus. O meu orgulho, às vezes, na fala de Deus é: Senhor, outra pessoa, né? Por que outra pessoa? Porque às vezes eu me vejo melhor do que a outra, ou pior do que a outra. E quando eu sou alcançado por Deus, o amor dele em mim me faz ser igual e não diferente. Não me faz ser melhor e nem pior, me faz ser igual ao outro. O amor de Deus nivela, equilibra todas as pessoas. Mas o orgulho, a vaidade, a soberba, cria desníveis. E nós precisamos entender que na dinâmica de Deus, não só nós devemos nos sentir amados, mas nós precisamos nos sentir servos, para que a referência desse amor alcance a outros.
Se a humildade é uma expressão de amor, nós podemos entender que a humildade é uma expressão de Deus em mim e a partir de mim, a quem estiver à minha volta. No fechamento desse mês de agosto, mês da humildade, na referência da espiritualidade saudável que nós desejamos como igreja, que nós possamos pensar quem de fato nós somos. Precisamos pensar o que de fato nós fazemos, porque a partir do momento em que a minha vida pertence a Deus, o meu viver se torna de Deus, o que eu faço precisa ser para Deus, para a glória dEle, nunca para a minha glória, para que Ele seja louvado e nunca para que eu seja louvado, para que Deus se torne evidência e nunca eu me torne evidência. Então, quando alguém chega e se vê alcançado por alguma coisa que eu faço, eu preciso ser sincero e dizer para essa pessoa: Deus fez isso, Ele só me usou. Deus é que te ama, Deus apenas me usou. Foi Deus que te serviu, Deus apenas me usou. E a gente precisa falar com convicção isso, e não reter para nós, porque nós nunca, na verdade, seremos tão bons, ou faremos as coisas tão bem. Porque nos nossos limites, na nossa forma de viver, a nossa tendência será sempre para nós e não para o outro. O que a palavra de Deus diz é que nós não nos vangloriaremos, nós não seremos orgulhosos, nós não teremos formato indecente na relação com o outro. Nós não buscaremos os nossos próprios interesses. Por quê? Porque nós pagaremos o preço, sofreremos, porque nós cremos, nós esperaremos, porque ao longo da nossa vida, nós saberemos suportar todas as circunstâncias, se Deus estiver em nós. É Ele que vai fazer isso. É Ele quem vai agir dessa forma. É Ele que vai ministrar dessa forma. Então, a humildade é uma expressão de amor, que conjuga com serviço e que retrata plenitude de Deus em nós. Que ainda hoje, antes de nós pormos o nosso travesseiro junto à nossa cabeça, que a gente possa olhar para o dia e dizer: Deus, obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Obrigado por me usar nesse dia. Obrigado por fazer as coisas que o Senhor deseja. Obrigado por contar comigo. Obrigado. E que você hoje possa perceber que todo o bom resultado desse dia não foi mera coincidência, ou porque você foi uma pessoa boa, mas porque Deus agiu e você permitiu, e essa humildade testificou Deus em você. Que nós possamos mostrar mais Deus nesse mundo e menos pessoas, que nós possamos mostrar mais Deus nesse mundo e menos arrogância, soberba e orgulho, que nós possamos buscar mais interesses coletivos e na inspiração divina retratar que esse Deus não se cansa, não desiste de nós. Vamos orar? Senhor, nessa noite, nós somos alcançados pela Tua Palavra, e nós entendemos que a humildade é uma expressão de amor, é uma expressão que retrata o Senhor, e é por isso que nós servimos as outras pessoas como instrumentos do Senhor. E é por isso que o resultado de tudo que fazemos nunca pode ser para nós. Tudo que fazemos precisa ser evidenciado que o Senhor está por trás. Os nossos erros, nossos pecados, sim, somos nós. Mas os nossos acertos, as bênçãos que vivemos, o efeito da graça do Senhor, isso só na instrumentalidade do Senhor. Por isso nós reconhecemos que não somos bons, o Senhor é que é bom, e a Tua misericórdia
dura para sempre. Nós reconhecemos que somos falíveis, mas nós reconhecemos um Deus que tudo pode. Nós reconhecemos que temos tendência, temos de fato interesses em muitos momentos, mas o Senhor habitando em nós, nós não conseguimos agir por nós e para nós, nós só conseguimos agir para o Senhor e para o outro. Por isso, Pai, nesta noite, continue apertando o nosso coração e gerando, Deus, respostas a nós, do quanto a humildade é necessária no nosso formato de vida. Isso não nos diminui, isso não nos encaixa como seres inúteis. Pelo contrário, isso mostra a grandeza do Senhor em nós. A nossa pequenez retrata a grandeza do Senhor em nós, e isso é o que nós desejamos. Nós não queremos ser achatados pelas circunstâncias da vida, nós queremos viver como pequenos, mas grandes diante do Senhor, porque tendo um coração ensinável, tendo um coração humilde, nós cresceremos, nós nos fortaleceremos e nós viveremos o que de melhor o Senhor tem para nós. Que nesta noite, Senhor, e sobre todo o ângulo desta palavra, o nosso coração, que nós possamos fazer como aquela jovem senhora, mesmo nos limites do corpo, a mente, o coração sendo transformado pelo Senhor, a nossa boca, os nossos olhos, o nosso nariz, as nossas orelhas, elas serão usadas pelo Senhor. Mesmo que não haja possibilidade com os nossos pés, com as nossas pernas, com os nossos braços, com o nosso corpo, mas o que temos, o Senhor poderá usar para manifestar amor, graça, manifestar serviço ao nosso semelhante. Que em nome de Jesus, aprendamos a dizer obrigado pelas mãos que temos, pelos pés que temos, pelo corpo que temos, pelos limites que temos. O que temos, nós queremos consagrar ao Senhor, para fazer o bem, para cumprir a bondade, para exercer o Teu poder, e mostrar a mais de 1.300 pessoas a nossa história, que quando o Senhor está na nossa vida, nós jamais seremos os mesmos, viveremos para nós mesmos, nós alcançaremos as 1.300 e tantas outras pessoas mais, manifestando a vivacidade do poder do Senhor sobre nós. Fala ao nosso coração, Senhor, que nós possamos continuar expressando o amor do Senhor a esse mundo, e que essa ação mostre que a humildade é o único caminho, o único formato possível para que essas coisas possam acontecer. É o Senhor em nós, tratando a nossa vida, para que a humildade ocorra natural, e isso possa ser bênção para quem estiver perto e longe de nós. Que as nossas memórias se tornem peça-chave para aquilo que já vivemos e para os acertos necessários para o que ainda viveremos. Que o Senhor continue ministrando a nossa vida, porque de fato nós cremos que a humildade é uma expressão de amor do Senhor. Para nós que seremos instrumentos para aqueles que serão alcançados por essa instrumentalidade. Continue a estar à nossa frente. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.